No segundo capítulo do profeta Jeremias, ele transmite para a nação a primeira mensagem do Senhor, uma mensagem de advertência denunciando o pecado, a apostasia, o afastamento de Deus e a prática da idolatria. No decorrer do capítulo, nós veremos muitas outras vezes que Deus confronta seu povo com os seus pecados. Sim, Deus mostra o pecado para que o pecador possa renunciá-lo, abandoná-lo e voltar aos caminhos do Senhor. Mas quando este endurece o coração, quando não reconhece os seus erros, eles não podem ser perdoados. Não existe perdão para pecados não admitidos, confessados e abandonados. Mas também o contrário é verdadeiro. Quando o pecado é reconhecido, admitido, com tristeza o confessa, com vergonha o abandona e se volta para Deus de todo o coração, o Senhor recebe, perdoa e restaura. Mas precisamos lembrar sempre que há um tempo de graça para que isto possa acontecer. Mas quando a graça se encerrar, aí não haverá sequer arrependimento, pois o Espírito de Deus não mais pleiteará com os pecadores. Não mais haverá como mudar de lado. Mas no caso aqui do profeta Jeremias, nos dias que eles estavam vivendo, Deus começa com a acusação de que eles haviam se tornado idólatras. O verso 5 diz bem assim: Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Neste momento, Deus estava denunciando a idolatria. Eles haviam se afastado da verdadeira adoração ao Deus eterno, ao Deus invisível, porém real, para buscar, através dos ídolos, uma prática religiosa. O povo de Israel jamais, nesta geração de Jeremias ou em qualquer outra, vai dizer, admitir que eles haviam abandonado o Senhor. O fato não é simplesmente ter trocado, nós não servimos mais a Deus eterno, Jeová, e servimos a Baal, ou a Astarote, ou ao Sol, ou a qualquer outro tipo de divindade. Não era este o caso, era o fato de acreditar que poderia servir a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Inclinar-se para aquelas divindades pagãs, ou para os astros celestes, ou para qualquer outra coisa, enquanto ainda professa servir a Deus, já é automaticamente uma troca. Por mais que as pessoas não admitam, por mais que eles digam que não, mas aos olhos de Deus é. Qual o esposo que vai aceitar uma esposa que se envolve com outros homens, embora não deixe a ele também? Claro que ninguém aceitaria algo assim. Tampouco Deus aceita que seu povo o trate com infidelidade tão grande. No verso 8 ele diz que todos, inclusive a liderança nacional e também espiritual da nação, estava comprometida. Ele diz no verso 8: Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conhecem, e os pastores prevaricam contra mim, os profetas profetizam por Baal e andam atrás de coisas de nenhum proveito. Então não era só o povo comum, era a liderança civil na pessoa do rei e dos príncipes, mas era a liderança espiritual dos sacerdotes, dos pastores do povo de Deus. Todos eles estavam vivendo essa terrível apostasia. E a gente vai ver no decorrer do capítulo que eles sequer admitem que eles estão nesta condição. No verso 12, Deus chama os moradores do céu, os anjos, para testemunharem o que está acontecendo. E ele diz bem assim: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Ele não está falando da imensidão celeste, não está falando do lugar onde os anjos moram, ele está falando dos moradores do céu. Ele chama como testemunhas para ficarem estupefatos, vendo o que o povo dele estava fazendo. Ele diz: Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um mal terrível ter abandonado o Senhor. Ele diz: A mim me deixaram o manancial das águas vivas. E o segundo mal, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. O Senhor já tinha dito que Ele é a fonte da água da vida. Ele é a fonte que sacia a alma das pessoas. Mas o povo dele não só o deixaram, mas foram em busca de cisternas rotas que não retêm águas, cisternas que não podem saciar. Ou seja, quando a pessoa
quebra o relacionamento dele com Deus, ele pode viver qualquer outra prática religiosa, mas nada vai preencher o lugar que é de Deus na alma humana. E ele compara então este povo como um esposo infiel, no verso 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, ou seja, Deus o libertando do erro, da escravidão, da falsa religião. Ainda que há muito eu quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero te servir. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Quando as pessoas rompem o seu relacionamento de perfeita fidelidade a Deus, ele pode até não perceber, mas ele já deixou ao Senhor. Pode ter até um nome ainda de quem serve a Deus, mas não serve. Deus diz que é como uma mulher que se deita para se prostituir. Ele está quebrando a aliança que tinha com Deus. Um povo que está rompendo a aliança com seu Deus, buscando uma falsa adoração. E Deus diz bem assim, eu já tinha te libertado disto. Eu tinha quebrado o teu jugo. Você vivia nesta condição e eu te libertei. Mas agora você me deixa e volta para os mesmos caminhos. Mas o grave problema está aqui no verso 35. Eles não reconheciam isto que Deus os estava acusando. Verso 35, ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Aí Deus diz, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Eles não reconheciam, e o mesmo se dá com a geração de cristãos atual. Eu nem vou entrar no mérito das pessoas que estão no mundo em completa apostasia e rebelião contra Deus. A questão aqui Deus estava escrevendo para Israel, que era o seu povo. E o mesmo se aplica ao Israel espiritual dos dias atuais. A igreja que em Apocalipse Deus chama de Laodiceia. A mesma situação, não reconhecem os seus pecados, porque pensam que não romperam com Deus, mas a infidelidade já é o rompimento. A infidelidade é comparada ao adultério de um cônjuge. Deus não aceita essa situação. Quantas pessoas pensam que adoram a Deus, mas ainda adoram os ídolos. Os ídolos podem ser uma imagem de escultura, mas os ídolos podem ser um bom trabalho que o afasta da fidelidade a Deus, que o compromete com a mentira ou o compromete com a transigência de algum outro mandamento do Senhor. Isto se torna um ídolo. Uma pessoa que quer viver de forma ostentando como se fosse opulenta, rica, e mesmo que seja, e se aparta da simplicidade de viver uma vida simples do povo de Deus, também está cometendo o pecado da idolatria. Ou a pessoa que deixa o seu coração se dividir com os prazeres do mundo, a música mundana, os costumes mundanos, a moda mundana, também está vivendo em idolatria. Ou a pessoa que divide o seu coração com os sentimentos relacionados a práticas esportivas ou a torcer de tal forma que coloca amores em seu coração por algo ou por alguém que não é realmente aquela tipo de fidelidade, de exclusividade para o Senhor, também está vivendo idolatria. Mas o grande problema que estava acontecendo com Israel e que acontece com o mundo cristão é não reconhecer, não admitir que isto é pecado, dizer estou inocente. Eu não estou em pecado por conta disso, eu não pequei. E quando as pessoas pensam dessa forma, eles se colocam em uma situação que não podem receber o perdão misericordioso do Senhor. Eles não podem receber a graça salvadora, porque se não reconhece os pecados e não os confessa e os abandona, jamais encontrarão misericórdia. Mas aqueles que confessam e deixam, estes alcançam misericórdia. Aquela geração que Jeremias estava pregando tinha a oportunidade de fazer uma reflexão, de voltar-se para o Senhor completamente abandonando os seus pecados. E a nossa geração, esses supostos cristãos do século XXI, precisa refletir se está vivendo a simplicidade do Evangelho, a exclusividade para com Deus e seu Filho Jesus Cristo, ou se seu coração está de alguma forma dividido. Se nós não admitirmos, nós teremos a mesma sorte daquela geração de Jeremias.
Mas se nós, com a luz do Evangelho, com a revelação da palavra de Deus, com a história passada nas mãos, tivermos o bom senso de admitirmos nossos pecados e abandoná-los, o Senhor certamente fará em nossa vida uma transformação, como Ele desejou fazer com a nação de Israel.